Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Esta manhã de domingo, nós vamos continuar da sequência, aos estudos baseados na revista Andar Segundo o Espírito, da editora Angular. E hoje nós vamos ver a lição com o tema Construindo um Lugar Habitável. A lição de hoje é fundamentada no texto de 2 Reis, capítulo 6, nos versos de 1 a 7. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7, eu farei a leitura. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Porque perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar? Senhor, em Tua presença nós nos colocamos nesta manhã, certos, ó Pai, de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Santo Espírito habita em nós e dirige a nossa vida, que a Tua palavra é viva e eficaz, e nós acabamos de ler, ó Deus, para podermos aprender mais de Ti. Clamamos ao Senhor, ó Pai, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos instruir no caminho que devemos andar, e nos ajudar, ó Pai, a vivermos sempre para a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos nessa manhã, que, Senhor, possamos aprender mais de Ti, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Construindo um lugar habitável. Então, ser uma pessoa cristã é ser chamado para viver para Deus, em comunidade. Então, a vida com Deus não é só uma vida de relacionamento pessoal, mas é uma vida também em comunidade. Lembra que a igreja é chamada também de corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então tem uma característica comunitária, não só no jeito de viver, como no jeito de agir. Então a vida com Deus, ela é uma vida comunitária. Então não é possível desenvolver uma espiritualidade saudável vivendo isoladamente. Nós somos chamados a viver em unidade, comunhão e relacionamento. Ainda que muitas vezes identifiquemos problemas na convivência em comunidade, pertencer à família da fé é uma grande bênção. O texto de 2 Reis, esse que nós lemos, ele nos ajuda a compreender que é possível vivermos comunitariamente em harmonia e que este lugar não nasce pronto. Ao contrário, ele é construído e cada um de nós tem uma participação nessa história. Nós fazemos parte, nós compomos o corpo de Cristo. E a beleza disso está em que nós suprimos um ao outro nas suas faltas. Então, às vezes, eu tenho uma facilidade em determinada área, o outro tem uma dificuldade em determinada área. Quando nós trabalhamos em conjunto, nós suprimos essas falhas, tendo um melhor aproveitamento. Mas também nós, com o trabalho comunitário, conjunto, nós somos mais fortes naquilo e mais eficazes naquilo que fazemos. Eliseu foi um profeta de Israel que atuou durante os reinados do rei Acabe, Acasias, Jeorão, Jeú, Jeoacás e Joás. Foi bastante tempo que Eliseu profetizou ali no meio do povo. Isso, pra você ter ideia, corresponde a um período mais ou menos de 50 anos. Seu compromisso com a obra de Deus lhe permitiu experimentar um ministério frutífero. O relato do texto que lemos mostra um dos seus feitos miraculosos, que dá plano de fundo para esta história e tem a ver com o crescimento da comunidade que estava sob a sua direção. Então, quando nós olhamos, Eliseu, o sucessor de Elias, ele tem muitos feitos registrados na sua vida, miraculosos, mas são pontuais e ao longo de 50 anos, se for olhar, são até poucos. Mas quando nós vemos a efetividade do trabalho de Eliseu, sempre para a glória de Deus, sempre visando a realidade maior do ministério para o qual Deus o chamou. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, ele começou o ministério então como aprendiz ou servo de Elias. Elias já tinha um ministério um pouco diferente. Eliseu tinha um ministério mais comunitário, com mais gente em volta. Elias teve um ministério um pouco mais solitário,
mas isso diz respeito mais à realidade da tarefa que ele tinha para cumprir. Então Elias, como ele tinha uma tarefa muito menos popular, que ele era pregar contra o rei, né, contra a família real, né, que era Jezabel, então ele sofreu muito mais perseguições. Então ele teve, né, em um determinado momento, a vida muito mais solitária. Eliseu já caminhava com mais gente em volta, já tinha uma vida um pouco mais comunitária. Então isso também varia um pouco de acordo com a função, né, o chamado dele para o ministério. Mas Elias, ele tinha essa vivência comunitária no sentido de que ele sempre tinha um servo, né, uma pessoa com ele, caminhando com ele. Quando tinha oportunidade, estava junto de outras pessoas, trabalhando junto em prol do reino de Deus. Então nós temos que Eliseu, ele é um sucessor de Elias, e ele continua então esse trabalho profético no meio do povo. Esse texto ele vai narrar então um dos milagres realizados pelo profeta Eliseu, que foi de fazer flutuar o ferro de um machado, que acidentalmente alguém havia deixado cair dentro do rio. Então só aquela cabeça do machado mesmo, né? Que alguém deixou cair dentro do rio. O texto que nós lemos é uma história de urgência, de sustos e de pedidos. A urgência se manifesta na necessidade de construir um espaço maior, né, ou melhor para a comunidade, e que na fala de Eliseu, né, quando ele diz ide, né, quando ele é questionado sobre isso, logo no começo, a fala dele, esse ide, ele traz uma noção de urgência, né? Tipo assim, podem ir imediatamente, mostrando que realmente o espaço estava pequeno, estava apertado. Então a comunidade estava crescendo e ele precisava de um espaço maior. Então a primeira questão, nós temos a urgência, né? Segundo, o susto. O susto é evidenciado pela parte que diz respeito à perda do machado, né? E os pedidos, eles vão ser divididos em três situações diferentes. Então, o susto ele vem dessa realidade preocupante, né? O machado emprestado, ele se perde. Mas e a questão dos pedidos, eles se dividem em, primeiro, pedido para construir um novo lugar, né, da parte do povo, ou dos discípulos, né, para com Eliseu. Segundo, pedido para que Eliseu estivesse junto na busca da madeira. É muito interessante, porque ele fala assim, versículo 3, né, serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou, eu irei. Então é interessante, o povo queria que ele estivesse junto ali com eles, naquele processo de colher madeira para começar a produção. E terceiro pedido, né, para que Eliseu ajude a recuperar o machado. Então, essa história se divide, né, em três realidades. Primeiro, urgência, sustos e pedidos. A urgência, sustos e pedidos estão na nossa relação comunitária, de modo geral, no compromisso missionário, na nossa vida espiritual. É interessante perceber que, diante desses três aspectos, há a participação de Eliseu, que representa, né, de certo modo, a presença de Deus no meio daquele povo. Então é interessante que desde o primeiro pedido, né, de queremos ampliar, eles vão até Eliseu, agora nós vamos pelo processo de trabalhar essa ampliação, então Eliseu esteja conosco, né? Depois, quando vem a aflição ali no meio desse processo, Eliseu nos ajude. Então, fazendo uma comparação, Eliseu, como profeta de Deus, né, ele é como se fosse um representante de Deus ali entre eles. Então é assim que nós vivemos, né, na nossa vida, né, semelhantemente, buscando a presença de Deus na nossa vida. Então vamos tomar uma decisão, uma mudança, uma melhoria, uma progressão que precisamos fazer, buscamos a presença de Deus, a direção de Deus para nos ajudar e nos auxiliar nessa caminhada. Durante o processo, buscamos constantemente a presença de Deus entre nós para nos orientar, para nos instruir, para caminhar conosco. Eliseu estava ali, mas a Bíblia não fala que ele estava colhendo madeira, que ele estava preparando comida para o povo, que ele estava orientando o que ele tinha que fazer. Ele falou que ele estava ali. Às vezes é assim que Deus trabalha também na nossa vida. A presença de Deus está durante o processo de melhoria que nós estamos passando na nossa vida, de correção do erro que nós estamos passando na nossa vida, ou durante o trabalho, de alguma forma, para o reino do Senhor. Mas às vezes você não tem uma visão de uma ação direta de Deus ali. Mas Ele está presente. Ele está presente para nos consolar, para nos fortalecer. E a presença dele precisa ser uma certeza no nosso coração, que é uma certeza fundamentada pela fé, né? Para nos confiar que Deus está conosco nas nossas batalhas e, eventualmente, vindo momentos de aflição, de desespero, de angústia, seja pelo motivo que for, como foi o caso da perda do machado emprestado ali por aqueles
trabalhadores, nós devemos recorrer novamente a Deus para que Deus possa nos socorrer. Portanto, a nossa vida ela deve ser estruturada, pautada, ela deve circundar, né, essa realidade do reino do Senhor. Em todo o tempo, nós buscamos a direção de Deus na nossa vida. Então, nós temos, né, essa realidade gloriosa de Deus trabalhando em nós, através de nós e sempre presente para nos fortalecer. Diante disso, né, dessas três questões que eu destaco aqui, né, a urgência, os sustos e os pedidos, né, que estão presentes nessa história, nós podemos aplicar na nossa vida espiritual, primeiramente, né, particular, a questão da urgência. Surge então da necessidade de resolver problemas. Para isso é preciso buscar a orientação de Deus. Ficar prorrogando algo que precisa ser resolvido traz consequências ruins. Não se trata de agir sem pensar ou sem ponderar. Trata-se de não procrastinar. Isso é, adiar ações e decisões que precisam ser tomadas. Desculpa. Então, a primeira questão, a questão de urgência na nossa vida com Deus. Toda vez que identificamos os erros, os problemas, não tem tempo de a gente ficar enrolando para poder mudar e melhorar. Então, há um senso de urgência para corrigir logo os erros e melhorar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Então, se eu identifiquei que o meu problema é a falta de perdão ou de amor para com o meu próximo, eu preciso corrigir isso para ontem. Então, não é para deixar daqui um mês, daqui um ano, ou quando o tempo passar, quando a poeira baixar. Não, eu preciso trabalhar para que essa correção exista na minha vida nesse mesmo instante. Identificou o erro, há um senso de urgência para corrigir. Então, tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus para dirigir a nossa vida com o Senhor, para nos instruir no caminho que devemos andar, então há urgência nesse conhecimento, na aplicação prática desse conhecimento. Então, nós temos que abandonar, né, qualquer tipo de procrastinação, de adiação com relação a essas decisões que precisam ser tomadas, para poder fazer isso com urgência. Então, na vida com Deus, há esse senso de urgência na mudança, na transformação, na proclamação do Evangelho, no bom relacionamento com as pessoas, na busca da paz, no amor ao próximo. Então, há um senso de urgência. Nós não sabemos até quando estamos aqui. Sabemos que até que Cristo volte, nós temos muito trabalho para ser feito e nós precisamos fazer. Isso é um trabalho meu e seu e de ninguém mais. Segundo, os sustos, né, na nossa vida com Deus também são presentes na nossa caminhada. A vida se encarrega de nos surpreender positiva e negativamente. Existem sustos na vida pessoal e comunitária. Ainda que eles nos abalem, né, Deus nos ajuda a superá-los. Nesse sentido, o texto aponta que a solidariedade, como parte do processo de solução, faz parte da vida comunitária. Somos quem ajuda e quem, em algum momento da vida, receberá ajuda. Então pense sempre nesse sentido, né? Os sustos fazem parte, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, às vezes nós somos surpreendidos por coisas muito boas, outras vezes somos surpreendidos por notícias muito ruins. De um jeito ou de outro, a presença de Deus continua na nossa vida. E diante dessa realidade, nós vamos entender que nós temos um papel muito importante. Há momentos em que estamos sozinhos e que nosso auxílio é sempre Deus. Em todo o tempo vai ser sempre Deus, né? Mas há momentos em que é só Deus o nosso auxílio. Há outros momentos em que nós temos a oportunidade de encontrar esse auxílio nas pessoas que estão à nossa volta, que são instrumentos nas mãos de Deus para nos acalentar, para trazer paz ao nosso coração, para restaurar a alegria nos nossos lábios, né, no nosso coração. Então nós temos que entender que nosso papel, na realidade os sustos, né, na nossa vida espiritual, eles então dizem respeito a um relacionamento da imprevisibilidade da nossa vida, de que nós estamos sujeitos a várias coisas ao longo da vida, mas que nós em todo o tempo temos alguém para recorrer, para buscar auxílio, proteção, direção e socorro nos momentos de aflição, que vai nos levar ao terceiro ponto, né, que são os pedidos. Mas entender também, né, aí expandindo além da aplicação pessoal, né, mas também na aplicação comunitária, entendendo que nós somos aqueles que auxiliam e aqueles que são auxiliados em algum momento. Então você não pode chegar na igreja simplesmente para poder sugar da igreja tudo aquilo que você precisa. Você tem que chegar lá para poder oferecer aquilo que você tem e receber aquilo que você precisa. Então é um jogo de uma caminhada de mão dupla, né? Onde eu trabalho para o reino do Senhor, né? E também me alimento desse trabalho. E vivo assim, crescendo, edificando a minha vida e a vida daqueles que estão à minha volta para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, como eu disse, fazendo um link, né, com esse segundo, os pedidos.
eles fazem parte do auxílio mútuo de uma vida de humildade. Quando pedimos algo, reconhecemos que não somos perfeitos e que a nossa vida não se resume apenas a nós. Reconhecemos a imprescindível necessidade do auxílio, da direção de Deus na nossa vida. Somos salvos por causa de Cristo. Não é mérito nosso. Somos regenerados pelo mérito de Cristo e não nosso. E nós só somos santificados porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e caminha conosco, nos orienta e nos fortalece. Caso contrário, isso seria impossível. Então os pedidos, eles nos colocam nessa posição de humildade. Então nós reconhecemos, quando nós pedimos algo, que nós não somos capazes de fazer aquilo sozinhos, ou que nós precisamos de ajuda. Isso é importante na nossa vida, porque a humildade é algo que deve acompanhar a vida do cristão. Afinal de contas, toda a nossa vida, com Deus, ela é fundamentada na humildade. É Deus que age, nós apenas recebemos com humildade aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É claro que na aplicação prática do dia a dia, a pregação do Evangelho, a santificação, nós também temos um papel atuante aí nessa história, mas ainda assim, ele é um papel que só é possível pela misericórdia e pela graça de Deus sobre nós. Então, a humildade é algo muito importante, e não só no relacionamento com Deus, mas também no relacionamento para com o próximo. Então não importa o quão conhecedor você é, você tem que ser sempre essa humildade para poder falar com as pessoas, para levar o amor de Cristo para as pessoas, para poder se relacionar com as pessoas à sua volta. No texto, então, a ferramenta emprestada, bem como é interessante isso, porque dentro desse texto a ferramenta emprestada, aquele machado, bem como em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, quando tem aquela história da mulher, que estava endividada, viúva, e Eliseu, ele multiplica com azeite ali, ela pega emprestado várias vasilhas, para conseguir encher de azeite. A relação de empréstimo, em todas essas duas histórias, ela é fundamental para a superação da crise vivenciada. Essas trocas materiais e simbólicas podem denotar dependência ou solidariedade, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então essa é a questão da humildade, novamente, da questão do pedido. Então você vê que nessas duas histórias a questão do empréstimo está ali. E o empréstimo, ele diz, alguém que cede algo para te ajudar e você então trabalha e devolve aquilo com todo o zelo. Então há essa troca de eu poder ajudar o outro, de eu ser ajudado pelo outro e assim nós caminharmos juntos no reino de Deus. Então a humildade dentro da realidade dos pedidos é algo extremamente importante na nossa vida com Deus. Trazendo a aplicação desse texto também para a vida comunitária da igreja, Eliseu sempre esteve rodeado de pessoas muito próximas a ele, como os jovens discípulos dos profetas. Esses discípulos também, chamados de filhos dos profetas, viviam comunitariamente dedicando sua vida a Deus e trabalhavam para o bem-estar de todos. Quer dizer, de toda aquela comunidade que vivia ali junto. Essa habitação que frequentavam, segundo o autor da lição, chamava-se guildas proféticas. Isso é uma análise histórica que esse autor da lição ele traz para nós. E eram estabelecidas em localidades consideradas sagradas. Então era normal que essas guildas proféticas, que essa casa que estava sendo restaurada ou expandida, geralmente ficavam em Gilgal e Betel, que eram cidades consideradas sagradas, onde o povo se reunia mais para adorar a Deus. O texto descreve, então, a atitude desses discípulos diante de um problema comunitário. A casa dos profetas havia se tornado pequena em relação à quantidade de pessoas que frequentavam o lugar. Diante das dificuldades enfrentadas, não houve críticas nem murmurações, mas propostas de melhoria. Trabalhar juntos e edificar um novo espaço. Versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Então é muito interessante porque você tem um problema que afetava todo mundo. Só que em vez de um e outro começar a levantar, falando, nossa, eu vim para cá, essa casa é apertada, não serve para nada, olha só, ninguém aguenta ficar aqui mais, todo mundo apertado. Em vez de ficar com murmuração, reclamação, o que eles fazem? Eles se reúnem, levantam e falam, como é que nós podemos melhorar isso? Nós somos uma comunidade, esse problema está afetando todos nós, como que nós podemos melhorar isso? Vamos até a mata, vamos pegar ali algumas madeiras, vamos expandir essa casa, vamos fazer uma coisa melhor. Nós somos uma comunidade, somos várias pessoas, cada um ajuda de uma forma, quer dizer, um projeta, corta a madeira, o outro trabalha a madeira, o outro carrega a madeira, o outro começa a construção, prepara as paredes e nós vamos ampliar essa coisa.
Então vamos conversar com Eliseu para a gente poder ver, para ele poder autorizar a gente começar esse trabalho. Então repara que ele viu um problema, ele viu uma necessidade na comunidade, eles viram uma necessidade na comunidade, em vez de ficar apontando, reclamando, criticando, eles foram ver como era possível resolver aquilo. Repara o quanto isso é importante na vida da igreja, na vida comunitária da igreja. Quer dizer, é muito fácil você sentar no seu banco, apontar, criticar, ridicularizar o trabalho do outro, porque isso não funciona, porque nunca funcionou, não é agora que vai funcionar, porque lá, está perdendo o seu tempo, só veio uma pessoa, isso não serve para nada. É muito fácil você sentar, reclamar e apontar o erro. Ou às vezes a pessoa ainda faz pior, assim, eu vou para ver o negócio dando errado. Olha que absurdo o ponto que chega. Quer dizer, não é isso que Deus espera de nós. O que o texto está nos ensinando identificou um erro, identificou um problema, ou identificou alguém trabalhando sozinho para que algo seja feito, se ajunte a essa pessoa, pense junto, converse junto. Nós somos uma comunidade, temos que trabalhar juntos, temos que pensar juntos, temos que crescer juntos. O esforço da pregação do Evangelho não pode ser só de uma pessoa ou de duas, mas tem que ser de toda a comunidade. Então, tira da cabeça essa ideia de que alguns trabalham e os outros só aproveitam o trabalho. Todos somos chamados para o trabalho. E em comunidade devemos caminhar juntos. Então, para de reclamar, de murmurar. Então, faça tudo o que tiver ao seu alcance para fazer, para poder ver o trabalho funcionando, para ver a coisa dando certo, para ver o trabalho, o reino do Senhor crescendo, se expandindo. A pregação do Evangelho sendo realizada com êxito, com vigor, com dedicação. Então repara, mas eu não consigo fazer mais nada, porque eu tenho um problema de saúde, porque eu não consigo ajudar como eu gostaria. Ora, tem ajuda melhor que você pode dar do que oração. Porque, primeira coisa, ora. Mas eu consigo ajudar também fisicamente. Começa com a oração, em seguida caminha com a ajuda física que você pode dar. Seja através de um planejamento, seja através de uma organização, seja através de um auxílio financeiro, seja através de um auxílio de mão de obra, seja como for. Mas ajude. Quer dizer, não fique reclamando, murmurando, apontando defeito, criticando, mas faça aquilo que tiver ao seu alcance para fazer. Falou, fulano, olha lá, o trem que você pôs está torto. Por que você não vai lá e arruma? Viu que está torto? Fala assim, fulano, só dá licença, eu posso arrumar ali que estou vendo que está torto? Não, pode sim, vai lá e arruma. Pronto, olha que beleza. Você pediu autorização para quem estava coordenando ali, como o povo fez. O povo não ignorou Eliseu e foi lá e ampliou, não. Eles pediram autorização, Eliseu estava liderando. Eliseu, nós podemos ir lá fazer esse trabalho? Pode sim, com certeza. Precisa fazer, vocês se reuniram, já programaram, por favor, façam. Coisa boa, bênção, é coisa para a comunidade, para a glória do Senhor. Tal como o texto bíblico, né? Compete a cada um de nós, portanto, enfatizando isso, trabalhar pelo bem comum da nossa igreja e do reino de Deus. Por vezes surgem problemas que não merecem apenas ser alvo de críticas, mas da nossa ação e a disposição de trabalhar em conjunto, a fim de buscar meios de superação e novos propósitos que cooperem para o bem da comunidade. Deus nos concede ferramentas para esse trabalho, né? Então nós não estamos desamparados por Deus nesse trabalho da pregação do Evangelho, do trabalho do reino do Senhor, seja da organização de um EBF, seja através de uma organização da escola dominical, de uma reforma que está sendo feita, ou de um trabalho de evangelismo, seja como for. Deus nos concede dons e talentos, né, para que possamos aplicar na obra do Senhor. Então, mais algumas vezes alguém perde o machado. Às vezes a pessoa está ali perdida, né? Deus deu um dom para ela, mas ela não consegue saber como usar aquele dom, e é como se tivesse perdido a ferramenta que Deus deu para ela. Mas nesse momento não é hora de criticar, de apontar, de buscar de quem é a culpa, de que ele deu errado, apontar erro. Mas é hora de juntar, né, e orar e ajudar a pessoa a se reerguer, a buscar no Senhor o auxílio, a direção. Senhor, como eu posso ser um trabalhador mais assíduo na obra do Senhor? Senhor, como eu posso ajudar mais no reino do Senhor? Como eu posso fazer a diferença na igreja em que eu sirvo? Precisamos nos lembrar que devemos ser comunidade e viver em comum unidade, a fim de edificarmos um lugar habitável. Vamos ver mais algumas aplicações desse texto, agora pensando mais na vida comunitária. Olhando então para esse texto, né, e buscando uma aplicação mais comunitária, nós temos primeiro, o texto nos ensina a caminhar num mesmo propósito. Saber aonde queremos chegar, como aconteceu com os jovens discípulos de Eliseu, é fundamental. Eles queriam crescer, queriam expandir o seu ministério, por isso planejaram juntos a mudança necessária. Como comunidade de fé,
Precisamos andar em uma mesma direção. O apóstolo Paulo se referiu à igreja como o corpo de Cristo e salientou a necessidade da unidade do corpo. Sonhar em conjunto, ter a visão do que queremos, orar por isso, nos dispor para o trabalho missionário. Então não adianta assim, eu tenho uma ideia boa. Você vai lá e começa a fazer um trabalho independente do resto da igreja. Mas eu trabalho para o reino do Senhor, que eu tenho capacidade para fazer, eu estou fazendo ali sozinho mesmo, não preciso de ajuda de ninguém não. Você repara que você está fazendo uma coisa que está destoando do resto da comunidade, mesmo sendo para o reino do Senhor. Acaba que às vezes, em vez de ajudar, de ser bem, isso está atrapalhando. Então vai fazer quer começar um trabalho novo, quer começar uma atitude nova, um trabalho eficaz assim no reino do Senhor, caminha com a comunidade, conversa com a liderança da igreja, vamos ver como que nós podemos trabalhar juntos e juntar tudo isso, os nossos esforços para o reino do Senhor. Nós temos que caminhar com o mesmo propósito. Nós temos o mesmo propósito, nós temos que unir as nossas forças para fazer tudo, para que em conjunto, para que a obra do Senhor cresça, para que o reino do Senhor seja exaltado, glorificado e cresça no nosso meio. Então, tem ideias, vamos juntar essas ideias, vamos ver o que dá para ser feito, vamos conversar com a liderança, vamos programar, vamos pensar juntos, vamos elaborar o planejamento, vamos crescer para a glória do Senhor. Esse ano o planejamento já está montado, mas eu tenho uma ideia muito boa que me surgiu, vamos conversar com a liderança, olha, eu tenho essa ideia de fazer isso, e eu quero começar fazendo isso, vamos fazer? Vamos fazer desse jeito, vamos coordenar com essa outra programação da igreja, vamos caminhar junto nesse sentido. Repare então que nós temos dons, capacidades, talentos diferentes, devem ser usados em comum, unidade para a glória do Senhor. Então juntem, pensem em comum, busquem para a glória do Senhor, o trabalho do Senhor. Então se um tivesse começado a reformar a casa, não falado com ninguém mais, imagina a dor de cabeça. De repente o caboclo acordava, estava ali martelando parede, derrubando coisa, aquela confusão, o outro povo saía, o outro fazendo comida, e aquela poeira, aquela confusão, porque não pensaram, não conversaram sobre o assunto. Mas como eles entraram em um acordo, todos eles saíram e foram fazer o trabalho ficou provavelmente mais bem feito, foi feito mais rápido e com mais eficiência, porque estavam todos juntos caminhando na mesma direção. Segundo, sentir a dor das pessoas que sofrem. É muito comum criticar quem perde as suas ferramentas de trabalho e desanima, parando no meio do caminho. É fácil a gente criticar a pessoa que às vezes trabalha muitos anos na igreja, de repente para de trabalhar, não quer mais trabalhar, cansou. É fácil de apontar o dedo, fulano não está fazendo mais nada, fulano trabalhava na igreja, agora é preguiçoso, só quer ficar em casa, quer fazer mais nada. É fácil criticar, mas vai conversar com a pessoa, entender por que a pessoa fez isso, entender por que ela desistiu de trabalhar no reino do Senhor, por que ela resolveu parar de ser bênção na vida da obra do Senhor, que às vezes a pessoa está passando por um problema, por uma necessidade, por uma dificuldade. Quer dizer, o povo parou ali para auxiliar aquele homem que tinha perdido o machado. Foram buscar Eliseu para que ele pudesse ajudar aquela pessoa a recuperar o machado perdido. Então olha que bênção, eles identificaram alguém que estava vivendo um problema e eles se compadeceram dele para que aquele homem pudesse restaurar o seu machado. Nosso desafio cristão é mostrar a solidariedade para com as pessoas enfraquecidas e fragilizadas nas suas dores. No estender a mão, alguém pode se animar e se levantar novamente. Então viu que a pessoa parou, desanimou, em vez de criticar, apontar, pergunta, por que fulano você parou? Não, porque eu estou muito cansado, estou passando por um problema no trabalho, passando por um problema na família. Então eu falo assim, olha, não desista, né? Às vezes para um pouquinho para descansar, nós vamos orar com você, para Deus abençoar, que alivie os trabalhos, os problemas em casa, na família. Mas assim que aliviar, volta o trabalho do Senhor, porque você é bênção, você faz a diferença, nós precisamos de você. Olha que diferente, né? Como é que nós abençoamos a vida da pessoa, em vez de criticar e ser pedra de tropeço na vida da pessoa, a gente ajuda a pessoa a melhorar, a se reerguer, a voltar ao trabalho do Senhor. Então, nós estamos recapitulando, em primeiro lugar, caminhar num mesmo propósito. Segundo, sentir a dor dos que sofrem. Terceiro, valorizar o trabalho de todas as pessoas. Todos se envolveram na obra, inclusive o líder Eliseu. Com certeza, em muitos aspectos, existem pessoas mais e menos capacitadas ou qualificadas do que nós em nossa comunidade. Mas todas as pessoas são úteis e têm algo extremamente bom para compartilhar. Saber valorizar, ouvir, acolher, ensinar, aprender, também são ferramentas importantes do trabalho. Então valoriza o trabalho de todas as pessoas. Então às vezes a gente olha a pessoa e vê a pessoa não está trabalhando ali, você critica, fala, fulano não faz nada. Ele está ali só parado, mas o trabalho da pessoa é importante. Mesmo estando ali só parado, às vezes ele já fez muito antes. E agora ele está ali só observando se a coisa vai funcionar do jeito que ele tinha programado. Você não sabe como foi o planejamento dele antes.
Então, assim, valorize o trabalho das pessoas. Porque você vê que só abriu a igreja mais cedo, mas já pensou se a pessoa não tivesse vindo e aberto a igreja mais cedo, a pessoa não tinha começado o trabalho mais cedo. Então valorize o trabalho das pessoas. Aquele que está limpando, aquele que está organizando, aquele que está à frente, aquele que está vigiando no fundo, aquele que está, às vezes, no background, né, na parte de trás ali, ajudando, dando suporte. O trabalho de todos é igualmente importante. Valorize o trabalho das pessoas que está em prol do reino do Senhor. Então não é porque você tem um determinado dom que você é melhor do que o outro. Todos nós somos importantes dentro da obra do Senhor. E em quarto lugar, né, nós chegamos promover o relacionamento. Uma igreja que quer crescer valoriza seus irmãos. Não se ausenta, não se omite, não esconde suas ferramentas, não despreza o dom que recebeu para servir. No texto bíblico, o relacionamento foi promovido através do projeto, do convite, do abraço por todo o grupo. Então, promovemos o relacionamento quando criamos projetos e também quando os abraçamos. Não basta você simplesmente querer ser aquele que vai iniciar o trabalho. Às vezes o trabalho vai ser iniciado por outra pessoa, mas se ajunte essa pessoa no trabalho, naquele projeto, para que o trabalho cresça, para que a coisa seja bem sucedida. Então abraça, né, a obra do reino do Senhor. Então não fica aquela preguiça. Tem gente que você vai pedir ajuda para fazer alguma coisa, é uma preguiça, que dá vontade de você desanima de pedir de novo para a pessoa. Fulano, você pode vir cá me ajudar com isso? Nossa, não tem ninguém mais para ajudar, não? Tem certeza que precisa que eu vá aí? Vai fulano não é melhor para ajudar do que eu, não? Para com isso. Você pode ajudar, vai lá e ajuda. Seja útil, seja bênção na vida do reino. Tenha essa disposição, esse prazer, essa alegria de poder trabalhar no reino do Senhor. Tem gente que acha bonito o trabalho lá que está sendo feito, mas não move um dedo para ajudar. Não sabe o quanto as pessoas estão sofrendo para ver aquilo realizado. Mas não move um dedo para ajudar. Então se disponha ao trabalho, não espere as pessoas pedirem, não, seja proativo. Posso ajudar em alguma coisa? Está precisando de alguma coisa para ser feita aí? Olha, eu estou com um tempo livre hoje à tarde, se precisar de alguma coisa, você me avisa. Falou, olha, então eu posso vir aqui para ficar à disposição aí para ajudar em alguma coisa que precisar? Pode. Então seja bênção. Já tem uma pessoa, duas, então nós vamos fazer mais rápido, eu vou vir aqui ajudar vocês. E se reúne, seja bênção, luz, faça a diferença. Tenha essa visão comunitária, esse amor pelo trabalho do reino do Senhor. Viver em comunidade, meus irmãos, é possível e necessário. Mas é uma construção também de cada dia, e que envolve todas as pessoas. As ferramentas, Deus já concedeu a cada um de nós. E certamente tem muitas outras para nos oferecer, à medida em que os trabalhos são feitos, à medida que a necessidade surge. Que possamos também nos ofertar a Ele para a sua obra e nos ajudarmos mutuamente no seu trabalho. Sei que temos vivido um tempo onde nós não temos nos reunido, que em breve, se Deus quiser, esse tempo vai passar e voltaremos a nos reunir comunitariamente. Mas isso é importante nós pensarmos e refletirmos sobre isso, porque, como eu disse algumas outras vezes, temos que aproveitar esse tempo de quarentena, de pandemia, para podermos estreitar os nossos laços de relacionamento com o Senhor, para passarmos por esse tempo e sairmos daqui cristãos ainda mais fervorosos, ainda mais devotos ao Senhor, ainda mais dispostos ao trabalho do Senhor, para quando voltar a igreja seja ainda mais ativa, ainda mais viva do que era antes, com problemas resolvidos, consertados, com a motivação extra, com o amor pela obra do Senhor ardendo no nosso coração. Por isso, quando nós voltarmos para a nossa vida comunitária, que possamos caminhar juntos na mesma direção, trabalhar para a obra do Senhor, trabalhar no reino do Senhor. Então você vê, a igreja está evangelizando pouco, como eu posso ajudar? Com ideias, com trabalho, com alguma ferramenta, como eu posso ajudar para que isso melhore? Porque precisa de melhorar isso, precisa de melhorar aquilo, está faltando reformar isso na igreja. Como que eu posso ser bênção? Como que eu posso colocar à disposição do reino os dons, os talentos, a ferramenta que Deus me deu? Faça a diferença no reino do Senhor, tem disposição para isso. Larga a mão de ser reclamão, de ser a pessoa que fica apontando defeito, que seja pedra de tropeço na obra do Senhor. Não seja instrumento de Satanás para atrapalhar o trabalho da igreja. Mas seja bênção, ore, ajude, ofereça ajuda. Estenda o braço amigo. Faça aquilo que está seja proativo. Faça aquilo que estiver à sua disposição para o trabalho do Senhor, para o crescimento do reino do Senhor. Que nós possamos aprender com esse texto
que a vida com o Senhor é uma vida pessoal, sim, mas também é uma vida comunitária. E como vida comunitária, nós somos chamados para vivermos juntos, caminharmos juntos, crescermos juntos para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a sua vida, que Deus desperte no seu coração esse amor, esse desejo de trabalhar na obra do Senhor, entendendo essa realidade da unidade que nós vivemos, para que você não fique começando um trabalho aí paralelo ao trabalho da igreja, mas que você caminhe junto com a igreja, para que o trabalho cresça, para que o reino expanda, para que a obra do Senhor seja cada vez maior, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a sua vida, um bom dia para você, nós vamos fazer uma oração para encerrar. Pai, em Tua presença nós agradecemos, ó Pai, o Teu amor, a Tua paz, a direção do Senhor sobre a nossa vida. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que se faz presente entre nós, um Deus que nos capacita com ferramentas para a obra do Senhor e nos coloca juntos em comunidade para que caminhemos juntos e cresçamos juntos para a glória do Santo Nome. Nos ajude, ó Pai, a viver e pensar em comunidade, para que possamos, ó Pai, ver a Tua obra crescendo, o Teu reino expandindo, para que vejamos, ó Pai, Tua igreja sendo forte, ó Pai, na cidade em que nós vivemos. Clamamos ao Senhor, ó Pai, seja misericordioso para conosco, usa-nos como instrumentos nas Suas mãos. A oração que fazemos em nome do amor do Filho amado Jesus. Amém. Bom dia para você, um bom domingo e até a próxima com a graça de Cristo Jesus.